que mais que a gente precisa fazer, Eli, para memorizar Olha, bem? desse ponto ainda, né? Você fala, a gente precisa mesmo atribuir significado, né, às coisas que a gente aprende, né? Associar com emoção, né? Com música, imagens, histórias, né? Boa. Tudo isso ajuda a gente a reter e a se lembrar, né? Então, de novo, o, o ponto aí que o Júlio levantou, né? De como a Uhum, gente consegue botar para a memória de longo prazo as informações, né? uhum, Então, a questão de atribuir significado, né? Ah, é assim, você ter não só, de novo a história de ser ativo, né? Então, não só ouvir o que o professor está falando, por exemplo, né? Não só aquele monte de palavras do livro, mas você parar um instante, parar um tempo para pensar sobre aquilo, né? Para você conectar com coisas que você aprendeu antes. Então, uhum. você fazer novas conexões, né, cerebrais com essas informações, né? Fazer associações, né? Como a gente fala. E isso também ajuda você a se lembrar, né? Quando você entende que uma coisa está ligada à outra, né? E imagens, né? Histórias, então você ensinar através de histórias, né? É um jeito de facilitar o aprendizado e a retenção da informação, né? Uhum. É E a isso? emoção, como a gente falou, né? Sim. Outro ponto, Dani, é a história justamente de você ensinar o que você aprendeu, né? Então você tem uma coisa que você está aprendendo, que você ainda não dominou, né? E uma maneira de você dominar é justamente você tentar explicar o que você acabou de aprender de uma forma simples, né? Como se fosse para uma criança, né? Uma criança Uhum, deveria entender o que você está falando, né? Então, o uhum, passo é: você teve contato com o conteúdo, uhum. explique de forma simples, né? E aí, se alguma coisa não ficou bom, a pessoa não entendeu, retoma o que será, qual foi o buraco aí de entendimento que eu tive. Refaz, né? Vai lá e explica de novo, né? Se você não conseguir explicar uma coisa complexa de forma simples, é porque você não aprendeu, é porque você não entendeu, né? Então, uma das maneiras muito boas, né, de você aprender é ensinando, né? E Excelente. ensinando de maneira simples. Então, essa é outra dica, essa é outra técnica, né? É ensinar o que você aprende. É o que a gente está tentando fazer Excelente. aqui hoje, né, Dani? É isso aí, é isso aí. Eli, você É? quer dar uma lida nas perguntas aí, por favor? Ver se tem alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, eu acho que você está usando uma técnica que eu vou usar aqui. Você abriu no computador também. Abrir. Ah, aí fica maior, porque eu fico olhando aqui, eu não consigo enxergar essas letrinhas. Eita, nós, aí não dá, né, Dani? Eu nem óculos uso, como é que eu vou enxergar? Ó, uma coisa, né, que tem aqui é a questão de experimentar, né, de colocar em prática o Boa, que a gente aprende, né? Quer falar um pouquinho certo. sobre isso? Colocar, assim, em situações desafiadoras, né? Vamos falar. Uma coisa muito importante em cima de todo o aprendizado e que tem a ver, inclusive, com o flow, né, do Csikszentmihalyi, né, com Aham, engajamento. Quando a gente se coloca aí em situações desafiadoras, o que eu chamo de uma situação desafiadora? É aquela que me exige um pouco acima da competência que eu tenho, né? Isso vai fazer com que eu me esforce além do que eu já estou acostumado para entregar o que eu preciso, né? Então, quando a gente começa a observar essa questão do desafio, de colocar em situação desafiadora para testar o nosso conhecimento, isso faz com que a gente evolua, com que a gente cresça, com que a gente expanda. E o mais interessante de tudo isso, quando a gente está numa situação dessa, a gente tende a entrar em flow.
o que é entrar em flow? É a gente estar tão concentrado e compenetrado para entregar algo de qualidade que a gente nem percebe a hora passar. A gente tem até dificuldade de perceber o tempo. E quando a gente sai daquele assunto, parece que ele está grudado na gente, aquele assunto, né? Por exemplo, nesse exato momento aqui, eu tenho certeza que você e eu estamos em flow, Eli. E a gente tem que tomar cuidado para não perder a 1 hora que o Instagram coloca para gente aqui, né? É, o assunto infinito que a gente fala, É né? assunto Delícia. infinito. E tem uma coisa muito importante que é legal a gente colocar aqui, né? É a história do erro. A Uhum, virtude está no erro. Se a é gente isso aí. não erra, a gente não aprende. Imaginem quantas vezes que a gente teve que cair quando bebê para aprender a caminhar. Quantas repetições de levanta, treme a perninha, cai, levanta, dá um passo. Gente, a gente está num mundo que parece que a gente tem que ser perfeito, né? É melhor feito do que perfeito. Muitas vezes a gente tem que avaliar se a gente atingiu um nível básico e essencial de necessidade de qualidade. Ao perceber que esse nível de qualidade mínimo está suprido, né, a gente de fato tem que pegar e implementar, tem que executar, né? Então, com base nisso, a gente passa a de fato ir aprimorando constantemente. Lança, né? Nós temos o que a gente chama hoje de MVP, né? Minimum Value Product, que a gente pode colocar no ar, testar e fazer funcionar. Né? Quando a gente começa a girar isso, a gente está em constante aprendizado. E para isso acontecer, a gente tem que se expor. Né? A gente tem que colocar, vamos brincar assim, dar a cara para bater, né? Para poder aprender. Uhum, E com o seguinte detalhe, sempre buscando pedir feedback. Sempre é isso buscando aí. feedback. Eu costumo colocar ao final das minhas apresentações, quando eu faço palestra, quando eu dou treinamento, um mini questionário anônimo para que as pessoas preencham e me deem um feedback sincero, né? E eu Uhum, uso isso para retroalimentar o meu crescimento, a minha evolução. E quando a gente se abre para o feedback e pensa, o feedback não é contra o Dani. Pelo contrário, o feedback é um presente para o Dani se é. tornar melhor, né? É a favor do Dani, É a né? Não contra. favor do Dani, É isso né? aí. Quando a gente, pum, abre a cabeça para perceber que o feedback é um presente que a gente está ganhando, a coisa muda totalmente de figura. E o que você tem para nos dizer, Li, a respeito de o que a gente pode aprender com as outras pessoas? Tem alguma coisa de modelagem no ar assim? É isso aí, né? Quando a gente se propõe a aprender alguma coisa, né, e que não é uma coisa fácil de aprender, né, é bom a gente buscar exemplos, né? Então, por exemplo, quem sabe o que eu estou querendo aprender, né? Então, eu posso conversar com essa pessoa, eu posso ver o que ela estudou, que passos ela fez, né? Isso chama de modelagem, né? Eu tentar fazer igual aquela pessoa fez. Né? Isso me economiza um tempo. Então, por exemplo, que livros você leu, né? Então eu vou direto no livro bom, né? Não no livro mais ou menos, né? E ir atrás de informações na internet também, né? E por aí Uhum. vai. Só que não só isso, né? Isso é bom quando você tá começando, né? Mas aí quando você começa a ficar hábil, né? Você começa a ficar competente naquele assunto, né? Você começa a ter o seu próprio jeito de fazer, né? As suas próprias ideias, você conecta aquele conhecimento novo com a sua identidade, né? Uhum. Então você começa a criar, né? Então esse é o caminho para a maestria, né? Então você é muito útil você modelar alguém que seguiu aqueles mesmos passos que você quer seguir, né? E Uhum. num determinado momento você começa a criar, né? Só que você precisa passar por isso, né? Então você Certo. precisa ficar competente e começar a criar a partir da sua identidade, da sua identificação com o assunto, né? Então Legal.
E faça isso, né? Que esse é o caminho da Uhum. maestria, né? Bacana, bacana. Ó, o Fábio está fazendo uma pergunta aqui. Que tal a gamificação? Como fica nessa história? Então, gamificação é um excelente modo de aprendizagem também, né? Porque vai Uhum. naquela linha da emoção, de colocar significado, né? Das pessoas que gostam de experimentar para aprender, né? Então, não, vamos dizer assim, tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos, né? Mas eu diria que gamificação é benéfico para todo mundo, até para quem não gosta muito. Porque é o jeito da gente ser a gente mesmo, né? Então a gente coloca, né, um adulto, né, para fazer uma atividade, para participar ali de um jogo, né, que não é uma brincadeira, né, uma coisa séria, mas é como se Uhum. fosse uma brincadeira. Então a gente se comporta como se fosse, entre aspas, na vida real, né? E isso é bom para o aprendizado, né? Então, gamificação também é um método, né? Não é único, né? Mas é um dos métodos muito eficientes de aprendizagem, né? Em grupo, Excelente, aprendizagem em grupo principalmente, né? Eu digo excelente. principalmente em grupo porque tem apps, né, que tem gamificação que você joga sozinho, né? Uhum. Mas em grupo o resultado é muito bom, né? Que legal. E quando a gente está aprendendo, a perseverança entra nesse jogo também, Eli? O que que você me diz? Sem dúvida, né? Porque o processo de aprendizagem, ele é custoso, né? Ele Uhum. demanda muito esforço, né? A Uhum. gente quer aprender as coisas da noite para o dia, né? E não é bem assim, né? Como a gente falou no começo, é uma questão ativa, né? Uhum. Você precisa se responsabilizar por essa jornada, é uma questão ativa, né? Uhum. E então a perseverança é uma força fundamental, né? Principalmente quando a gente está no começo da aprendizagem, né? Como a gente não sabe nada, vamos dizer assim, né? A curva de aprendizado ela é rápida, é exponencial, né? Sim. Então você percebe aquele avanço muito rápido. Mas chega num determinado momento, a gente atinge um platô de aprendizagem, né? Uhum. E aí que a gente começa a perceber, putz, eu não estou avançando o quanto eu gostaria. E é aí que a maioria das pessoas desistem, né? Uhum. E aí que entra a perseverança, né? Você tem Boa. que ter consciência que isso existe, né? A gente sempre atinge aí um platô em algum momento, né? Só que para você chegar no nível de maestria, você tem que continuar, né? Você tem que Sim. persistir, porque aí logo vem o próximo nível, né? Você avança mais um pouco até atingir o outro platô, né? Ou seja, é aprendizagem contínua, Como se né? fosse uma escadinha, né? Exatamente, como se fosse uma escadinha, Eu né? levo Então um você tem que tempo, né? entender isso, leva um tempo. Uhum. E as pessoas desistem quando chegam no platô, então nunca atinge o nível de maestria necessário, né? Então, É, perseverança é o ingrediente fundamental nesse processo. é,